Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana estamos recebendo Paulo Gomes, economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz. Prazer. Prazer é todo nosso. Paulo, programa de hoje, primeiro bloco, você escolheu o tema do convidado, as reformas. Vou começar falando da reforma trabalhista que foi aprovada na semana passada. Qual a importância dessa aprovação? Perfeito, Luiz. A maior importância da reforma trabalhista é porque cria uma nova dinâmica de investimentos no mercado de trabalho brasileiro. Ainda que isso não seja imediato, ela vai começar a vigorar a partir de novembro, em prática, mas ainda assim ela libera a contratação de trabalhos intermitentes, de contratos temporários, ela evita alguns custos para o trabalhador, como, por exemplo, o imposto sindical obrigatório. Então ela facilita e flexibiliza uma legislação que era muito antiquada no Brasil, da década de 40, e atualiza para o cenário de hoje. Então acho que ao longo do tempo é que a gente vai sentir os efeitos, mas já a partir do final do ano. Perfeito. A reforma ajuda, sem dúvida nenhuma. Agora, sim, geração de empregos depende basicamente de crescimento econômico? Crescimento econômico e investimento, Luiz. Eu acho que essas são as duas vertentes que vão impulsionar o crescimento. E a gente já deve começar a sentir agora no final do ano, mas mais profundamente no ano que vem. Com a queda de juros, isso vai propiciar um crescimento econômico e também a retomada dos investimentos. Tá joia. Reforma política, Paulo, qual a importância? Ela é prioritária, não é? A gente está há pouco mais de um ano da eleição. Exato. A reforma política é um pouco mais complexa, eu acho que ela tem mais impactos de longo prazo. Eu não acredito que hajam significativas mudanças que venham a impactar já as próximas eleições, que a gente está há pouco mais de um ano da próxima eleição majoritária. Tem um limite, né, que tem que ser aprovado um ano antes, né? Exatamente. Então, por conta dessa antecedência, eu acredito que poucas mudanças sejam de fato feitas. E até porque também isso mexe com muitos interesses dos partidos atuais. Então, existem dúvidas neles se isso vai impactar positivo ou negativamente. Então, eu acho que vai ter algum tipo de reforma política, mas eu acredito que mais para frente. Eu acho que não que impacte as próximas eleições. Tá. Agora, Paulo, reforma da Previdência, você diria que do ponto de vista econômico ela é a mais importante e ela avança ou não avança nesse clima político? Sem dúvida alguma, ela é a mais importante. É um problema crítico do Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem idade mínima para aposentadoria e existem muitas pessoas que aposentam com um pouco mais de 50 anos, existem pessoas que se aposentam sem nunca ter contribuído e acabam inchando principalmente o mercado formal de trabalho, que é quem sustenta essa reforma, e isso está até esvaziando o mercado de trabalho, dado que isso incorre em custos para as empresas e para os trabalhadores. Agora, sinceramente, eu não creio que ela vá ser aprovada como foi inicialmente enviada para o Congresso, com ganhos de cerca de 1 bilhão, nos próximos meses. Eu acredito que a gente vai ter algum tipo, 1 trilhão, a gente acredita que a gente vai ter nos próximos 20 anos, sim, uma economia, e parte disso venha a ser aprovada, eu diria que talvez até o final do ano que vem, mas eu acredito que alguns pontos específicos, talvez sim a idade mínima para aposentadoria. Isso já significaria quase metade do benefício dela. Mas uma reforma completa não, eu acho que algumas medidas pontuais. Ainda assim, eu prefiro ser mais conservador e não colocar nas minhas projeções essa aprovação por enquanto. Tá, até porque o governo já cedeu em vários pontos e ainda assim parece que não tem uma base sólida para aprovar esse tema que é espinhoso, é polêmico mesmo. Sim, e a grande dificuldade, Luiz, é porque ela exige um quórum que a gente chama de aprovação absoluta, ou seja, 2/3 de aprovação tanto na Câmara quanto no Senado, em duas votações em cada uma das casas. Então, quer dizer, não vai ser fácil. Eu acho que hoje o governo acredita que não tem os votos, ele precisa de mais de 310 votos. Hoje ele tem aproximadamente 250, ele acredita que pode converter 80, enfim, e eu acho que isso é muito difícil, ainda mais dada a proximidade das próximas eleições. Então, isso tende a dificultar um pouco mais e a gente tem outras prioridades políticas no momento que podem viabilizar essa aprovação no curto prazo. Tá. Paulo, para a gente concluir, como é que o mercado vai reagir? Qual vai ser o impacto na economia se de repente o Congresso parar de aprovar tudo? Quer dizer, a trabalhista já passou, mas essas outras reformas, se o mercado perceber que nada passa, que tipo de impacto pode ter? Eu acho que a gente pode ter, sim, algum tipo de impacto negativo na Bolsa. A reforma trabalhista nem tanto, Luiz, mas sim no caso da reforma da Previdência. Por quê? Porque ela tem a ver com a solvência do Brasil, tem a ver com você acreditar que os títulos vão ser pagos no futuro sem nenhuma reestruturação da dívida. Isso não é um problema que possa surgir no ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, mas quando a gente olha no longo prazo, sim, sem dúvida alguma, porque isso acarreta um crescimento exponencial da dívida pública. Então, eu acho que o mercado está olhando para ela, ele não acredita numa aprovação
aprovação completa, mas ele acredita sim em algum tipo de evolução, em um degrau a mais nesse sentido de busca de equalização da dívida previdenciária. Então acredito que a gente tenha hoje no mercado precificado algumas medidas, como por exemplo uma idade mínima aprovada. Mas não a reforma inteira. Mas não a reforma inteira. E mesmo se ela não for aprovada, eu não acredito que o mercado vá cair tanto, porque já existe um pouco de ceticismo em muitos investidores. Muito bem. Paulo Gomes, economista-chefe da Azimuth Brasil Wealth Management, conosco nesta semana aqui no Papo de Economista, que volta amanhã com um bloco escolhido, o tema, pela produção do programa. Um grande abraço e até lá.